Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. A quem fala é Duque Tricolor. Sobre o vídeo tudo que eu não falei do jogo de Fluminense e Flamengo, né? Nesse caso, Fluminense e Flamengo, né? Foi no mando de campo do Fluminense. Estádio com maioria rubro-negra, muito por conta do que Diniz fez ao Fluminense. Pra quem não sabe, esse quadro eu falo sobre os jogadores em específico e converso sobre isso com vocês, né? Então, entenda uma coisa, antes de tudo, que o YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite, exceto sexta-feira, tá? Se lembre. Mas voltando a falar. Eu acho que tem que falar sobre dois jogadores, um que participou e um outro que não participou, e que, sinceramente, só mostra o quanto eles são preciosos para o Fluminense, que é o Thiago Santos e o Felipe Melo. Felipe Melo hoje é o melhor zagueiro do Fluminense em atividade. O Thiago Silva ainda não está em atividade, porque ainda tem que esperar a questão da transferência, da janela de transferência. Isso é importante falar sobre. Mas hoje a gente vê como que é precioso ter um cara como esse. Ter um cara como esse. Então, é interessante. Sobre os outros dois, no jogo, em todos esses jogos, para mim, é uma soma total de todos os jogos. Tanto o Marlon quanto o Antônio Carlos mostram que não devem ser jogadores do Fluminense. O Marlon já está em fim de contrato, o Antônio Carlos, eu não sei se o contrato dele é até esse ano, não sei se ele vai ter aumento de contrato ou alguma coisa assim desse tipo. Mas o importante falar é que, de fato, os dois não jogaram bem em nenhum momento. Claramente que pode ter sido a questão do Fernando Diniz, o Diniz pensar naquela maneira que o Antônio Carlos e o Marlon ficam completamente confortáveis. Talvez isso daí leve que o Fluminense seja muito atacado e isso deixa desconfortável os dois. Talvez os dois eles tenham muito mais uma preferência ofensiva do que uma preferência defensiva. Mas o mais importante é isso. Como é que pode tanto o Felipe Melo quanto o Thiago Santos terem essas situações que tem essa pressão toda e conseguem ir numa boa? Enquanto isso, o Marlon e o Antônio Carlos, não. Isso é importante falar sobre. Outros dois jogadores que também não estavam lá naquele momento é justamente o Marcelo e o André. Marcelo se recuperando de problemas físicos, o André se recuperando de uma lesão, mas os dois em campo mudam muita coisa. Mas mudam muita coisa. A gente viu que em diversos momentos, quando o Fluminense precisava ter uma expertise de toque de bola, de passe, de aprofundamento, esses dois faltaram muito isso. Então a gente às vezes não entende de como que aquele jogador é tão precioso para o Fluminense. E é somente quando a ausência acontece que a gente vê isso acontecer. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, vídeos de 10, 12, 20 horas, pique na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, dois jogadores que na minha concepção tem que ser revisto também é a questão do Germancano e do Keno. Que são outros mil, né? O Germancano que diversas vezes volta para marcar, na minha concepção, ele completamente está errado nisso. Eu falo justamente isso, né? A gente tem que sempre pensar, hoje a gente tem que pensar sempre do Fernando Diniz pro não Fernando Diniz. É muito estranho
como que vai ser esse que eu não falei. Porque o Germancano, ele tá sofrendo muito com a situação de ficar toda hora voltando. Em diversos momentos até ficava sendo um terceiro volante. E isso, na minha concepção, não faz bem pro Germancano. E na minha concepção, o Fluminense ele precisa urgentemente pensar e repensar de como que vai utilizar o Germancano para as próximas temporadas. Igualmente também a questão do próprio Keno, que é um jogador que também está vindo mal, aparece em pouquíssimos jogos e em diversos momentos ele passa em branco. E bom, novamente, precisamos conversar sobre esses dois. O goleiro, né? Eu quero destacar. Eu não vou destacar mais o goleiro, não. Eu vou destacar uma outra personalidade. O goleiro. Eu não vou falar hoje, né? Eu sempre falo. Mas eu quero também destacar a questão dos dois meias. Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto. E cada vez mais mostra que o pensamento do Diniz de ter os dois jogadores em campo não funciona. Talvez não no modelo que ele quer utilizar. E sabe, isso daí me lembra muito no modelo antigamente que tinha, de 4-4-2, que na história os dois que estavam ali na frente dos volantes não eram exatamente aqueles dois que ficavam muito na ponta. Às vezes, diversas vezes, ele centralizava como se fosse um armador do time. E bom, talvez não dê com eles dois, mas talvez dê com os outros ali. E por fim, Fernando Diniz, fim da linha. Eu só quero destacar aqui, tá? Eu quero destacar aqui uma coisa muito interessante, que foi justamente o meu pré-jogo. Meu pré-jogo do... A capa do meu pré-jogo, porque isso é muito importante, porque isso fala como que é meu feeling e como o meu feeling está sempre condizendo com que é a realidade, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, quando der aqui a situação, deu, que eu falei, o último Diniz, quer dizer, o que eu falei sobre esse último Diniz? Que seria o último jogo do Diniz, de tudo que estava acontecendo. Então sim, gente, eu posso falar tranquilamente isso. Quando você tem um feeling das coisas, como o Diniz não teve esse feeling, que é uma coisa triste, porque eu sou psicólogo e ele é psicólogo, ele poderia ter evitado a demissão dele, mas ele não quis evitar, ele quis promover a cada vez mais a demissão dele. Era justamente essa mudança. O bom técnico, quando vê que nada está dando certo, muda. Espero que realmente o Diniz entenda isso nos seus trabalhos futuros. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Eu vou colocar o Diniz na capa, tá? Se inscreva no canal, faça o roteiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!